Olá pessoal, há um bom tempo eu não faço vídeo para o canal e eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo que aconteceu recentemente. Houve uma tragédia em Suzano, São Paulo, e infelizmente eu acabei vendo certas notícias sendo noticiadas ainda por páginas grandes no Facebook, páginas cristãs, falando que a culpa é dos jogos, que o rapaz estava com uma roupa igual de um personagem do Free Fire, que vamos pensar um pouquinho, são personagens baseados em pessoas reais, em roupas reais, em condições reais, entendeu? E falaram que isso porque o diabo ele é astuto e entra na vida das pessoas através dos jogos. Segue a mesma linha de raciocínio de um pessoal de muitos anos atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar, que colocou nos Estados Unidos a roupa do Matrix, que planejava derrubar um avião. Vocês lembram disso? E são esses tipos, é esse tipo de cristão que, que envergonha toda a cristandade. Eu jogo muito. Eu tenho vários jogos no meu computador e o meu lazer é jogar. Eu não tenho meio social, eu não tenho ciclo social, eu basicamente me isolei da sociedade há muitos anos, porque eu não tenho paciência para como a vida tá, como as coisas estão. Então, eu não tenho amigos. Eu tenho minha família, e são poucos ainda da minha família, são pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma única mão, as pessoas que eu me envolvo. E normalmente a gente está conversando aqui pelo computador, pelo Discord, ou alguma coisa assim, para poder jogar e conversar. Então, a culpa não é dos jogos. Porque nem por isso, nem por jogar eu matei alguém. A culpa não é dos jogos. Ah, o diabo usa. Não, cara, o diabo às vezes não tem nem culpa. A própria palavra de Deus, em Gênesis 6, versículo 5, fala o seguinte: E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Em Efésios 2, também nos dá uma pista do porquê acontecem essas coisas. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ou em seus delitos e pecados, dependendo da versão. O ser humano por si só ele é mau. Desde o pecado original, o homem por si não pode conceber o bem, porque essa sua natureza é má. Então você vira e fala: Ah, Adriano, mas nós temos o livre-arbítrio. Ah, é? Você tem o livre-arbítrio? Então, fica um dia sem pecar já que você tem escolha. Fica um único dia sem um único pecado. E me prova que você tem a escolha de não pecar, já que é o seu livre-arbítrio e você toma suas decisões. Então eu entendo o seguinte: a culpa não foi dos jogos, tá bom? Eu jogo muito e nem por isso eu matei alguém na minha vida. A culpa não foi do isolamento social. A culpa é que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. O ser humano está com a sua natureza arruinada pelo pecado original. E cristãos como esses, que colocam esse tipo de coisa e ainda fazem essa comparação, me entristecem demais. Por isso até que eu parei de fazer muitas vezes os vídeos. Você encontra ofensas, ameaças, inclusive de morte, por algumas coisas, e as pessoas acabam te fazendo tão mal que você por si só não consegue praticar o bem tantas vezes. Eu tenho trabalhado cada dia mais dentro de mim uma forma de me aprofundar na palavra de Deus e de conhecer mais a Cristo e entender que eu, por mim mesmo, não sou nada, que eu não tenho condição de praticar o bem. E chega a ser triste uma situação onde cristãos, cristãos, colocam a culpa nos jogos, no mal, no diabo, sendo que a culpa é da própria humanidade, é da própria natureza pecaminosa do homem. Era isso o que eu tinha a dizer. Eu ouvi algumas opiniões bem pesadas a respeito do assunto, e por incrível que pareça, uma das opiniões mais sóbrias que eu pude ouvir foi do Michael Kister. É engraçado que o Michael Kister faz brincadeira com tudo, mas quando ele quer ser sério, ele até que fala coisas legais, entendeu? E ele falou a respeito disso. Então, pessoal, por favor, não seja mais um crentelho. Sério, o mundo tá cheio de crentelho. Gente mística, supersticiosa,
culpa A, B ou C sobre as coisas que estão acontecendo, e a culpa não são dos jogos, não são dos filmes, não são das séries. Você pode assistir o que você quiser, meu amigo. Você não vai ser santo ou deixar de ser santo por isso. Até porque a palavra santo não é perfeitinho, significa apenas separado, entendeu? Se você não tem condição de distinguir ficção de realidade, você não deveria estar jogando, você deveria estar internado. E se você é um cristão que você não tem essa condição de distinguir ficção de realidade, vá se internar, porque a situação já está feia para a cristandade, para esse tipo de pessoa. Falar que a pessoa não pode jogar, que não pode assistir um filme, que não pode, pelo amor de Deus. Você não tem essa condição intelectual mental. O que você está fazendo convivendo em sociedade que você não foi procurar uma ajuda psicológica? Esse é o questionamento que eu tenho para fazer para tal cristandade que nós estamos vendo por aí, em vários lugares. Lembrem-se disso. Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda, não é uma, é toda a inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre para o mal. Em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que foi que mudou para toda a inclinação? Estávamos Cristo. Cristo foi o divisor de águas. E sem Cristo, nada poderia ser feito. Então, se não houvessem jogos, séries, filmes, se preocupa não. O homem daria um jeito de fazer o mal. E de fazer mal às pessoas. Porque essa é a natureza intrínseca em seu coração desde o pecado original. Tá bom? Fiquem com Deus. E é isso. Um abraço.